Vamos então a Descartes, né? René Descartes está ali no final do século XVI para o século XVII. E o Descartes, se o Galileu estava no início desse processo, o Descartes está bem no meio dessa confusão, né? Dessa nova realidade que o século XVII está apresentando, uma nova realidade cultural, a ciência física começa a se aprofundar e se apresentar mesmo lá a partir da linguagem matemática de uma maneira mais e cada vez mais fundamentada. A atividade filosófica começa, né, a trabalhar ali como pano de fundo das ciências, né, com um olhar que não é mais assim, não aparece numa primeira instância, mas fica realmente num processo de crítica do que está acontecendo. E nesse processo, né, de valorização, então, da ciência, do conhecimento científico, que acontece um negócio muito, muito interessante, muito bacana, né? Porque a galera que está ali olha e fala assim: bom, vamos então realmente. Galileu reconheceu, viu alguns erros ali do Aristóteles, mas a gente pode dar continuidade aos estudos aristotélicos e vamos aprofundar a ciência numa relação de ah, processo evolutivo bonito. E aí o que acontece é que quando esse pessoal começa a se empenhar nos estudos aristotélicos, descobrem que existiam muitos erros, muitas falhas de raciocínio, né, dada a ausência dessa experimentação de manuseio e tudo mais. E eu imagino que deve ter gerado uma angústia, né, um incômodo tremendo. O Descartes pensa sobre isso e diz assim: caramba, é, por que erramos tanto? Tá? Por que, apesar de nós, seres da razão, possuidores do bom senso, ele vai usar o bom senso aí, né? Ainda falhamos, ainda erramos tanto. E o Descartes conclui que, na verdade, o que está acontecendo é o mau uso da nossa razão. A gente não está sabendo colocar em prática, trabalhar direito aquilo que há em nós como capacidade. E aí ele diz assim: a gente precisa de método. O método é o caminho que vai fazer com que a gente encontre um caminho seguro e verdadeiro para que a gente chegue a um conhecimento. E o Descartes, ele vai criar um método. O método dele é um método que possui 4 regras, né? A regra da evidência, a regra da análise, a regra da síntese e a regra da enumeração. A primeira regra, que é a regra da evidência, diz assim: se você tem um problema, você tem que colocar, tem que estar nítido para você, evidente para você, todos os elementos que compõem o seu problema, né? Para que não exista, que nada fique escondido, nada fique obscurecido. Eu costumo brincar com os alunos em sala de aula quando eu falo sobre isso. é, eu crio a seguinte situação, né? Então, um sujeito que contam para ele que a sua namorada tá traindo ele, né? Tá traindo. E aí, diante desta informação, ele poderia loucamente sair e terminar o relacionamento, etc e tal, mas ele pode usar, né, o método, então, cartesiano, e a primeira coisa que ele tem que fazer é juntar dados sobre o fato, né? Que dia foi, se existem evidências materiais, uma foto, um e-mail, um WhatsApp, sei lá, qualquer coisa. Mas tudo tem que estar claro e evidente, nada pode estar escondido. A segunda regra, que é a regra da análise, pede para que, então, diante daqueles elementos que você tem, que você faça uma análise, dividindo as coisas e observando-as e tentando compreendê-las da maneira mais minuciosa possível, no processo de decomposição. Então, quando o professor de redação te pede para fazer uma análise de um determinado texto, é você se desdobrar sobre ele, olhar e ver até o que está nas entrelinhas. E é mais ou menos isso que o Descartes está dizendo aí. Então, vai lá ver se for uma carta que você tem lá no exemplo, né? Uma carta em que a sua namorada supostamente marca um encontro com um outro. Você vai lá verificar se é a letra dela mesmo. Se tem uma foto, verificar a autenticidade da foto. Será que não é uma montagem? Então, analisar criteriosamente os dados que você tem, as pistas que você tem, as informações que você tem. A terceira regra
É a regra da síntese, e aí o contrário da análise, né. Então, se o teu professor de redação pede, eu sempre gosto do exemplo da redação, porque isso está acontecendo lá no mesmo período, e aí os alunos conseguem lembrar e entender com tranquilidade. Então o professor pede para fazer uma síntese, é dar uma espécie de resumida da ideia, né, trazendo a ideia central do que foi apresentado num texto. Na regra da síntese aqui do Descartes, você vai sintetizar os resultados, né, é ou não é a letra da minha namorada? A foto é ou não é uma montagem? Enfim, avaliar se ela realmente esteve naquele lugar, naquele dia. Juntar então esses dados, ordenando o teu pensamento para que você consiga, observar tudo que está na sua mão, né, considerando sempre da parte mais simples ou do elemento mais simples para o mais de maior complexidade, organizando então, as informações mais complexas, num ponto e as mais simples no outro ponto. A última regra é a regra da enumeração, é a hora que você vai simplesmente enumerar todas as conclusões que você chegou, que você foi capaz de perceber. E a partir daí você vai olhar tudo e vai falar: "Bom, ela me traiu realmente, não há o que desconsiderar aqui, é isso mesmo". E aí se você vai ou não terminar o relacionamento já é um outro problema, né. Ter a informação, ter o resultado é um ponto, o que você vai fazer com o resultado já é outro. O Descartes ele vai aplicar então as 4 regras do seu método sobre ele mesmo. E é muito interessante porque já ali na regra da evidência, ele percebe que ele não pode confiar em todos os dados que ele tem à mão, né. Então eu posso confiar naquilo que o senso comum diz? Exemplo, posso confiar que manga com leite faz mal à saúde? Posso confiar no que as ideias gerais do senso comum são, né, nas ideias que são apresentadas pelo senso comum? Ele conclui que não. Eu posso confiar nos argumentos de autoridade? Ou seja, eu posso confiar no que um padre diz, ou no que um professor diz, ou no que um pai diz? Ou seja, posso confiar em alguém que é detentor de autoridade? Posso confiar fielmente, cegamente, sem nenhum nível de desconfiança? Não dá para confiar, né? Então, se existe algum grau de desconfiança, também não posso levar em consideração essas informações dadas aí pelas autoridades. Posso confiar nos testemunhos dos meus sentidos? Ou seja, posso confiar naquilo que eu estou vendo, ouvindo, percebendo, com as minhas mãos? A gente sabe que não. Muitas vezes você olha, né, um sujeito de longe e fala: "Nossa, que gatinho", chega perto, e aí você descobre que não é tudo aquilo. Então não dá para confiar. Às vezes você coloca a sua mão num balde de água bem gelada, e se você for colocar num balde de água, numa temperatura ambiente, você vai ter a impressão de que a temperatura está mais quentinha. Então não dá para confiar mesmo nos nossos sentidos. Posso confiar nas informações da minha consciência, que chegam à minha consciência? Posso confiar nas minhas, intuições? Olha, você até de repente deveria confiar nelas, mas dizer que elas são verdadeiras, indiscutíveis, indubitáveis, né, como gosta o Descartes de falar, não dá para a gente dizer, né. Pode desconfiar sim delas. Posso confiar nas verdades que eu concluo a partir do meu raciocínio? Ou seja, você vê o seu vizinho saindo na segunda-feira às 7 da manhã de casa, vê o seu vizinho, o mesmo vizinho, saindo na terça-feira, amanhã, saindo às 7 horas de casa. Você pode confiar na ideia de que ele sairá na quarta-feira às 7 horas da manhã, porque você chegou a essa conclusão através das suas, análises racionais? Não, você não pode confiar também, né, gente, não tem nenhuma garantia sobre isso. Posso confiar no mundo exterior, no mundo à minha volta, na existência do mundo? Para entender a possibilidade da desconfiança com relação a esse mundo, eu gosto de um exemplo do sujeito que é visitado, eu uso sempre em sala esse exemplo, o sujeito ele é visitado por 2 ETs, 2 extraterrestres que estão querendo conhecer, eh, a humanidade, né, e toma ele como exemplo.
E aí, depois de um tempo de convivência e depois dos ETs já terem entendido como é que a gente funciona, resolvem ir embora, mas se afeiçoaram àquele indivíduo que serviu de exemplo e resolvem agradá-lo. Então, para tentar gerar nele, né, dar para ele um presente, resolvem então, no momento que ele está dormindo, né? Sabendo que ele gosta muito desses jogos eletrônicos, né? Jogos assim, tipo El Diablo, algumas coisas assim, jogos de guerra, né? E aí, enquanto o sujeito está dormindo, esses dois extraterrestres conectam ao seu cérebro 2 cabos e conectam a um grande computador. E quando esse sujeito acorda, ele acorda e se percebe numa outra realidade, na realidade desse jogo violento, ele fica bem apavorado, porque ele percebe que esse jogo é muito realista, né? É a realidade que ele passa a experimentar, mesmo que seu corpo não esteja lá presente. Ele, inclusive, é capaz de tocar no corpo e senti-lo, mesmo o corpo estando efetivamente deitado lá na cama. Isso é muito Matrix. Também é uma outra possibilidade para a gente entender essa dúvida com relação ao mundo exterior, mas a certeza é que ele não nos dá, ele propriamente, o mundo, né, não nos dá grandes garantias da sua própria existência. O Descartes também pergunta: eu posso duvidar da realidade do meu próprio corpo? Bom, no exemplo anterior, a gente já jogou o corpo de lado, já sabe que eu posso duvidar da existência do meu corpo. Eu posso estar num outro lugar, perceber a materialidade do meu corpo, quando, na verdade, o meu corpo não está lá presente, né? Aí ele ainda aprofunda isso, ele diz assim: bom, eu posso duvidar dos pensamentos que estão na minha cabeça, que eu estou pensando aqui agora sobre o que eu estou entendendo, fazendo aqui conjecturas internamente, e o Descartes levanta a seguinte possibilidade: pode, se, né? E se um gênio maligno, essa expressão que ele usa, um gênio maligno está colocando na minha cabeça essas ideias que eu estou tendo agora. Então, sei lá, se você supostamente pensa assim, nossa, que vontade de comer chocolate. Para o Descartes diz, de repente essa ideia não é sua, ela foi implantada na sua cabeça. E aí, quando no auge do desespero, né, a gente pensa assim, caramba, não sobrou absolutamente nada, o Descartes tem uma sacada muito boa, que ele diz assim, peraí, eu posso não estar aqui com as minhas ideias próprias, mas quem diz para si mesmo, né, não vou comer chocolate agora não, vou comer mais tarde, ou seja, quem duvida da ideia que foi apresentada, sou eu. Sou eu que aceito ou que não aceito uma ideia que foi colocada na minha cabeça? Bom, se eu sou capaz de duvidar desta ideia que chegou na minha cabeça, aceitá-la ou criticá-la, isso significa que eu penso. E se eu penso, logo eu existo. E aí nasce a clássica frase cogito ergo sum. Penso, logo existo. E essa é a primeira verdade que o Descartes diz que a gente é capaz de garantir, a primeira certeza que a gente é capaz de ter. Essa primeira verdade, né, essa primeira ideia clara e distinta, é assim que o Descartes vai falar, que a gente pode ter, ela ainda é carregada do negócio chamado solipsismo, ou seja, essa certeza de que só você existe no universo. Você não é capaz de afirmar nada sobre qualquer coisa, porque a única certeza que você tem é de que você existe e que todo o universo à sua volta pode ser mera criação da sua cabeça. Então, esse eu cartesiano, esse, né, eu existo aí, ele é um puro pensamento, né? Que o Descartes ele usa a expressão res cogitans, que significa ser pensante. E essa é a única certeza que ele tem até aquele momento. Como eu tinha dito, esse ser pensante é uma primeira ideia que ele tem, uma primeira ideia clara e distinta, ou seja, um primeiro conhecimento, né, que ele tem. E assim como todas as outras ideias claras e distintas, que não são tantas assim, elas são inatas, ele vai dizer. E são inatas não no sentido de que nasçam com a gente, mas que elas são resultados
da nossa capacidade de pensar e de refletir. Então, Descartes, quando ele chega à ideia de que, né, eu penso, logo existo, ele está lá sentadinho na sala dele, em frente à lareira, simplesmente num processo reflexivo. E ele vai chegar, então, a essa certeza. E ele diz que esse tipo de verdade, pela utilização da lógica e da razão, elas não estão sujeitas ao erro. E são exatamente independentes e distantes das ideias que vêm de fora, formadas exatamente pelos sentidos e que podem nos conduzir ao erro. Tá? Então, para ele, a base das ideias, que podem gerar um conhecimento seguro, a base deve estar nessas ideias claras e distintas que são inatas. Elas é que devem dar, né, o suporte para que a gente depois, numa relação com o mundo, chegue a um conhecimento de como as coisas nos aparentam ser, nos mostram, né, ser. Mas a certeza precisa vir dessas ideias primeiras que são alcançadas através da razão. É por isso que o Descartes representa o que a gente chama de racionalismo. Ele é uma linha, então, de pensamento que vai dar conta dentro de um projeto de que o conhecimento ele nasce primeiramente das ideias que estão no sujeito. É, bom, então, embora a ideia clara e distinta possa resolver alguns problemas, nesse momento Descartes ainda tem a única certeza de que ele existe. E essa única certeza, que a gente vai chamar de solipsismo, né? A única certeza de que seu pensamento existe, ainda não dá para ele nenhuma garantia de que o mundo existe, de que as coisas existem. A gente só tem aquela certeza de que o pensamento existe. E aí nasce a seguinte questão, né? Como sair do próprio pensamento e conseguir recuperar o mundo de volta? E aí vem o que a gente pode chamar de consequências do cogito, né? Consequências desse eu pensante aí. Então, Descartes ele diz assim: bom, essa ideia, né, a ideia, as ideias claras e distintas, elas são carregadas de perfeição. Mas, ele conclui, eu não posso ter tirado de mim mesmo uma ideia perfeita, sendo eu um cara finito e imperfeito, né? Eu sou tão imperfeito que não posso nunca conceber uma ideia de perfeição. Tanto é que eu costumo brincar com os meus alunos, até quando a gente fala mesmo de Platão, eu digo assim: você olha para uma árvore e você pode não saber como é uma árvore perfeita, mas você sabe quais são as falhas que naquela árvore ali existem, que tiram dela a condição de objeto perfeito. Ah, ela tem né, um galho torto, de repente, ou folhas que não combinam, sei lá, folhas secas ou um galho quebrado, alguma coisa que, né, não está ali carregando a perfeição. Mas o que é o perfeito? Não sei, não consigo entender. Isso dá uma ideia do que o Descartes está querendo apresentar aqui para a gente. Eu não tenho condições de entender o que é perfeito, né? O que é ser perfeito, já que eu não carrego isso em mim. Aí vem uma explicação muito legal para a gente entender o pensamento do Descartes. A palavra perfeição, um ser perfeito, é um ser que possui todas as qualidades existentes. Então, ele possui todas as qualidades no nível máximo. A gente já falou disso, de uma certa forma, lá em Tomás de Aquino. O Descartes, ele tem uma influência forte ali dos medievais, ele estudou numa escola de jesuítas, né? E então a gente encontra pontos de referência em Agostinho, em Tomás de Aquino. Então, o que eu vou falar aqui, eu já falei de alguma forma, de uma maneira bem parecida lá em Tomás de Aquino, tá? Então, vamos lá. Um ser, para ser perfeito, ele precisa possuir todas as qualidades no nível máximo. E, inclusive, entre essas qualidades está a existência, existir. Aí você pode dizer assim, mas Roberta, existir não é uma qualidade. Se você vai ao latim e entende que existir significa ex sistere, ou seja, elevar-se de, se autoanalisar, ir para fora de si e principalmente se auto-perceber, você entende que existir também é uma qualidade. Portanto, esse ser perfeito, necessariamente, se ele existe, né? Se ele se auto-percebe, logo ele é
alguma coisa, ele está aí, né? Bom, e aí ele vai chamar esse ser perfeito de Deus, e além de ser, já que ele é perfeito, ele é infinitamente justo, né? E ele não vai me enganar. E se Deus não vai me enganar, esse mundo que eu estou inserido aqui, esse mundo existe, né? Meu corpo existe, e tudo que está aqui à minha volta. E aí o Descartes consegue resgatar para além do res cogitans, ele acrescenta então o res extensa, ele resgata então a matéria, porque res extensa significa ser material, tá? Ser extenso, para ser mais exato. O ser extenso, ele precisa ocupar um lugar no espaço, né? Possuir uma matéria. E aí ele conclui que o mundo, então, ele é composto de seres extensos e seres pensantes. Deus é só ser pensante. Nós temos essas duas coisinhas juntas. Nós somos seres pensantes e seres materiais, porque temos aí o nosso corpo, tá? Para dar conta da nossa existência aqui nesse mundo. O que fica então aí do pensamento? O que fica então do pensamento do Descartes para a gente? Ele vai valorizar então essa ideia de que a gente precisa dividir mesmo as dificuldades em partes, indo do mais simples para o mais complexo, efetuar uma série de enumerações, a gente tem a cautela, o cuidado de ter os objetos realmente evidenciados e analisados. Ele diz que esse é o método do geômetra, né, que analisa um problema em suas incógnitas. Ele também vai falar da importância do pensamento como ponto de partida para o entendimento de todas as coisas à nossa volta. E também isso vai perpassar toda a obra dele, ele também vai ter essa leitura, essa valorização de importância dentro da obra dele. Outra coisa que é legal, né, que fica do Descartes, ele coloca que o método ele é universal, então ele pode ser aplicado em todos os campos do saber. Eu, inclusive, apliquei aqui no meu exemplo sobre, né, uma suposta traição. Descartes ele inaugura, então, para a gente também a ideia de que do dualismo, né, do corpo, alma, ou corpo e pensamento, matéria e pensamento, que depois a psicologia vai dar conta nos desdobramentos sobre a questão da consciência, ok? Então, por Descartes, encerramos aqui.